Que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Virgo. Vocês podem observar pelo símbolo que é uma mulher, que ela carrega um ramo, um galinho de, normalmente, trigo. Mostrando que o signo de Virgem é um signo que alimenta, que nutre. É do elemento terra, portanto, feminino, então por isso que está representado por uma figura humana. E é uma figura humana porque é um signo bastante intelectual. Na sequência do zodíaco, o primeiro signo humano é Gêmeos, que é regido por Mercúrio. O segundo signo humano, que aparece na sequência, é Virgem, que também é regido por Mercúrio. Então vocês podem perceber a importância de Mercúrio na questão humana, a aquisição do intelecto, da racionalidade, da inteligência, que é o fator espiritual mais importante que nós temos. Nada é tão importante quanto a inteligência. Nós poderíamos falar, e o coração? O coração sem inteligência é puramente animal. Uma pessoa passional, por exemplo, muito cardíaca, sem o mínimo de controle das suas emoções, das suas paixões pelo pensamento, pelo raciocínio, ela ainda é extremamente animalizada. Então, calor, luz. Não podemos confundir as duas coisas. Nós temos que buscar o calor aqui e a luz aqui em cima. Por que os nossos principais órgãos sensoriais estão perto do cérebro e não perto do coração? O olho, eu nunca vi ninguém com o olho, com o nariz, com a boca. Pode acontecer, né? Hoje em dia, mutações. Mas a sabedoria das hierarquias divinas, dos Elohim, construíram o nosso corpo, arquitetaram o nosso corpo, o demiurgo, né? O construtor de veículos, Jeová, fez com essa construção com o máximo de sabedoria, perfeição, economia e eficiência. Então, quando nós fazemos a leitura do nosso corpo, mesmo não precisa ser a leitura fisiológica, basta apenas a leitura anatômica. Essa anatomia já revela toda a inteligência da criação. Só para vocês terem uma ideia, como a inteligência é um fator importante, dentro do Islã, dentro da religião muçulmana, a inteligência vem antes de tudo. O que é a inteligência? A inteligência vem antes de tudo. Para um muçulmano, acreditar em Deus não é um ato de fé, é um ato de inteligência. Porque para eles precisa ser muito burro para olhar o mundo, a natureza, e não perceber a mão de Deus em todas as coisas. Só um ser acéfalo, ou com uma inteligência pequena, poderia conceber uma ausência de Deus, né? E a gente observa uma loucura, porque nas universidades, onde supostamente estão as pessoas mais inteligentes da sociedade, pelo menos ocidental, a quantidade de descrentes é muito grande, né? O que é estranho. São pessoas que fazem mestrado, doutorado, e normalmente não acreditam em nada. Então, que inteligência é essa, poderíamos questionar, né? Que não sabe reconhecer o óbvio. E para o Islã, reconhecer Deus é uma coisa óbvia, né? Qualquer inteligência reconhece. Então, lembremos, né? Os primeiros signos são humanos, são mercuriais. É muito interessante quando nós comparamos com o signo de Escorpião. O signo de Escorpião tem esse mesmo M, vamos dizer assim, só que ele tem uma saída para fora, uma energia que vai para fora, né, que se expande. O signo de Virgem, essa energia
vem para dentro. É a ideia da virgindade. A ideia de uma energia que não se dissipa. Da energia que nós chamamos de energia criadora, que é conservada na alma. E em Escorpião não. Como Escorpião rege os órgãos genitais, essa energia é lançada para o exterior através do ato sexual. O dia que é o encerramento do ano, ele se encerra com o sexto signo. O dia 1º já começa com Libra. E também o período que nós estamos atravessando no momento, que é o mês solar de setembro, que vai aproximadamente de 24 de agosto a 23 de setembro. Esses 3 signos são muito curiosos, né? Leão, Virgem e Libra. Leão é um signo fortemente animalizado. Tem 4 patas, é o rei dos animais, extremamente passional, do elemento fogo. É muito curioso que logo em seguida venha um signo tão em contraste com o leão. Leão raramente consegue controlar suas paixões. Por isso que o signo seguinte é um signo de extrema racionalidade. Uma racionalidade do elemento terra, prática, objetiva, controlada. Leão, do ponto de vista esotérico, representa uma tribo de Israel, a tribo de Judá. E Cristo é chamado de o leão de Judá. Então ele representa a máxima potência dessa tribo. A Virgem serve a criação e gera em seu ventre esse filho amado. Então, o filho e a mãe natureza. O filho e o poder uterino da criação. Todos os mitos, todas as histórias, sejam na mitologia grega, romana, escandinava, todas as narrativas bíblicas e de outras tradições, todas elas são fundamentadas na sequência do zodíaco. A sequência do zodíaco é uma sequência arquetípica, é uma mandala. Ela é eterna. Ela está acima do momento histórico. Cada momento histórico reveste essas ideias conforme as necessidades do momento. Mas a essência é a mesma em qualquer tradição. Por isso que o estudo da astrologia é tão importante. Principalmente para quem tem a alma desorganizada. A astrologia organiza a sua alma, porque restabelece uma sequência ontológica, ou seja, uma sequência que existe desde a origem do seu ser. Então, no fundo, estudar astrologia é apenas relembrar aquilo que ficou esquecido. Então, o amor de Leão, essa paixão de Leão, a paixão de Cristo, que Cristo viveu na sua morte, conduz a essa palavra-chave dentro dos ensinamentos de Rosa Cruz, ao serviço de Virgem, servir. Então, qual é o maior ensinamento da Escola Rosa Cruz? Entregar a nossa natureza animal no altar de sacrifícios e colocar a nossa natureza animal a serviço do Espírito. Esse é o maior desafio do estudante. Por isso que existe
o probacionismo. Depois de estudante regular, o próximo passo é ser um probacionista. O probacionista, ele vai ter que fazer esse trabalho. Pegar toda a sua potência criadora, toda a sua energia e gradualmente transformá-la em serviço ao próximo. Não é um trabalho que a gente vai fazer em uma semana, nem um mês. É um trabalho que pode demorar uma vida ou várias vidas. Então, novamente, o elemento feminino, as ramas de trigo e sempre uma imagem que representa pureza, castidade, a Virgem. O Max Heindel, no livro A Mensagem das Estrelas, ele fala que quem tem ascendente virgem tende a ser tão racional, tão formulador, transformar toda a existência em linguagem matemática, que é capaz de ele passar a vida toda sem fazer nenhum contato verdadeiro com qualquer outro ser humano. Olha que curioso isso. Fica tão ensimesmado, tão envolto com as próprias ideias, interpretando o mundo, tentando conhecer as verdades mais íntimas, colecionando livros, estantes. Você vai na casa de alguém que é ascendente virgem, só tem estante. Às vezes não tem nem a casa, mas tem estante. Porque mesmo que ele não tenha lido, a ideia de ter o livro lhe dá, assim, está ali. Se eu precisar, está ali. Certamente não vai ler tudo o que tem. Mas ter o conhecimento é fundamental, porque ele é um signo de terra, diferente de Gêmeos, que é um signo de ar. O signo do ar, Gêmeos, ele não precisa ter o conhecimento, ele precisa ventilar o conhecimento. Ele pega e passa, às vezes nem fica com ele. Virgem não, Virgem é um colecionador de pensamentos, de aforismos, gosta de fazer citações. Goethe era, né? Oi? Goethe era bem assim. Goethe, mas ele era solar virgem. É, Solar virgem. A Virgem, serva fiel do Senhor. Então, vocês veem como esse signo é poderoso, que com o advento do cristianismo, a imagem da mulher gradualmente começou a ter uma força extraordinária na cultura humana, principalmente na cultura ocidental. Tanto é que para operar milagres se recorre muito mais a Nossa Senhora do que a Jesus propriamente. Basta ver o filme O Alto da Compadecida, ou ler a história de Ariano Suassuna. Quem intercede para fazer os milagres é Nossa Senhora. No serviço cotidiano, porque Virgem é a casa 6, que é o cotidiano, a Virgem traz à luz o milagre da vida. Então, qual é o grande segredo existencial que Virgem nos ensina? Que as coisas mais maravilhosas são muito simples. Que a sofisticação é uma degeneração. Olha o símbolo novamente. Aí nós observamos as asas. Há uma ligação entre Virgem e os anjos. Por isso que Nossa Senhora é chamada de a Rainha dos Anjos, devido ao seu grau de pureza.
Dotada de asas, a Virgem convida-nos a trilhar o caminho angelical. O caminho angelical é o caminho da androgenia. É o caminho da fusão dos nossos polos opostos dentro de nós, né? Fundir a nossa alma feminina com a nossa alma masculina. Oswaldo, tem um paradoxo aí, porque se o ser angelical, como é que seria incapaz de encontrar o verdadeiro próximo? Não tem dúvida. Se você for um bom ascendente virgem, não teria problema. A questão que o Max Heindel comenta na Mensagem das Estrelas é que nós humanos, quando filtramos essa vibração elevadíssima e passamos pela nossa natureza, muita coisa se degenera. Então aquilo que deveria ser pureza se transforma em neurose. Então o ascendente virgem, dado o seu excesso de racionalidade, se configura na criatura mais neurótica do zodíaco. Não há ninguém tão neurótico quanto um ascendente virgem. Tanto é que, invariavelmente, um ascendente virgem, em algum momento da sua existência, começa a ter problemas no sistema nervoso. Transtornos obsessivos, toques. Pisciano, pior que pisciano? Não, pior. Em termos de neurose, pisciano é louco. Louco e neurótico Não, é são parecido. coisas diferentes. Tá bom. O neurótico é muito mais chato e não é criativo. O louco é criativo. O louco pode ser criativo. A Virgem alimenta a alma com o poder da graça, que é super importante entender isso. A graça, ela é uma dádiva, por isso chama graça. Então, o esforço que nós fazemos, se ele não entrar em contato com a dimensão da graça, ele normalmente é um esforço inútil. Até o sofrimento é inútil se não fizer contato com a graça. Você pode sofrer e não aprender nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Existem sofrimentos que não servem para nada. Mesmo a pessoa morrendo. Mesmo. Então, a imagem da Virgem carregando um filho, gerado da maneira mais pura possível. Todo ser gerado de maneira pura é potencialmente um salvador. Todo ser gerado de forma impura é um pecador, necessariamente. O que significa? Significa que vai ser doente física, mental e espiritualmente. Se os nossos pais, quando nos conceberam, foram impulsionados pela paixão, nós certamente nasceremos defeituosos e atrofiados. Para ter um corpo perfeito, é imprescindível a pureza dos pais. Imprescindível. Vale só lembrar, falando em neurose, né? que senão nós somos tão astutos que a gente pode acabar colocando a culpa na paixonite dos nossos pais pelos nossos defeitos, né? Verdade. Mas na verdade nós temos o corpo gerado pelos nossos pais e merecemos. É isso. Então, se eu sou um pecador, dificilmente eu vou ser atraído por um ego puro para que eu habite naquele corpo, né? Sim. Só para não... Senão a gente sai fazendo aquela famosa crítica, não, tudo foi por causa dos meus pais e não por causa de mim, né? Então... Sim, bem lembrado. É uma questão de merecimento, né? Questão de merecimento. É tudo cósmico, né? Então, Está tudo desenhado. tudo escrito. Mas acho que a dica maior é, se você puder ainda gerar corpos nessa vida, né? Já sabe, né? Sim. Procure fazê-lo da forma mais pura possível.
Se não for de uma forma pura, você já sabe que seus filhos serão problemáticos. É um ponto de partida. Né? É duro, desculpa também, aproveitando aqui, nós estamos tão materializados, né, que a gente pensa muito em não ter filho. E o único jeito de você poder ter filho é não deslize. Né? Então, quando o cara ou a mulher tem uma paixonite, que é uma infecção, né? E então a gente está tão infectados pelo materialismo, né? Ah, não vou conseguir dar conta. Então você só consegue conceber um filho quando você tem um deslize passional. Logo, você sempre vai gerar corpos pecadores. Né? Então é bem, a gente está bem, o materialismo amarrou a gente, né, nesse processo. Nós estamos mergulhando numa profunda idade das trevas. Profunda, profunda. Eu acabei de sair da FENAC, um lugar onde eu comprava livros, DVDs de música clássica. Não tem mais nada. Nossa, Mais nada. que tristeza. Acabou tudo. O mundo está completamente emburrecido. Isso, em parte, porque principalmente no século XX, a partir da década de 60, nós tivemos alguns trânsitos planetários muito interessantes, né? Década de 60. Na década de 40, 50 e 60, nós tivemos a passagem de Urano em Câncer, depois Urano em Leão e, obviamente, depois Urano em Virgem. Essas passagens fizeram, primeiro, com Urano em Câncer, que a mulher começasse a entender o lar de uma forma completamente diferente. O lar começou a ficar uma coisa insuportável para a mulher. E, obviamente, Lúcifer criou o quê? A pílula. Porque Lúcifer é genial e não descansa. Deus vai dormir no 7º dia e Lúcifer continua mandando brasa. Mais uma vez, culpa de Deus. Depois Urano entrou em Leão, quando começou a nascer a geração hippie. Não aceito mais liderança. Eu quero a liberdade. Hierarquia é coisa de reacionário. Né? Fogueira para os reacionários. Aí vem um destoque, LSD. Uma coisa atrás da outra. E nós somos os filhos dessas gerações. Portanto, somos completamente degenerados. Nós somos filhos da pílula. A ideia de mãe e maternidade simplesmente desapareceu. Não há uma mulher no planeta hoje que saiba o que é a maternidade, e muito menos o que é exercer a maternidade. Não tem a menor ideia. Vai só adaptando, improvisando. Tem a ver com o distanciamento dessa ideia da virgem. É claro, ninguém está botando culpa na mulher. É um conjunto, onde a mulher faz parte desse conjunto. Né? Uma somatória de forças. O fato é que, a partir da década de 60, o ser humano arrancou as suas raízes, tanto da terra quanto do céu. Ele ficou sem lar completamente. Ele não tem nem lar na terra. A terra ficou uma coisa completamente loteada, onde a disputa por espaço é cada vez mais terrível, e arrancou suas raízes do céu. Perdeu também, não a religião, porque as religiões continuam, mas ele perdeu a religiosidade, que é muito pior. Ele não sabe mais o que é ser religioso. Então, nós estamos no movimento interplanetário do sem terra e do sem céu. O maravilhoso e divino
do ser que conhecemos como a mãe do mundo é o protótipo das figuras femininas, as Madonas, né? De todas as grandes religiões. Maria, mãe de Jesus, é o emblema superlativo de docilidade e dedicação ao serviço de Deus. Nada se compara. A partir do momento que ela recebeu uma missão, ela se dedicou 100% a essa missão. Não resguardou nem um espaço de tempo egoisticamente para seus propósitos pessoais. Não. Ela serviu a essa missão de corpo e alma. Isso é uma coisa inimaginável hoje em dia. Impossível de se repetir. Outra imagem bastante conhecida, bastante famosa. Imagina a dificuldade que é pintar Maria com o menino Jesus. Passar toda essa pureza, né? Ela já tem o dourado manto nupcial tecido, né? O corpo, a alma já está completo. Essa imagem ela me passa assim, uma ideia da jovialidade associada à pureza, mas principalmente o aspecto da jovialidade que deve ser conservado no fundo. Sem dúvida. A conservação da energia criadora, um dos resultados é a sublimação da morte. Portanto, a jovialidade eterna. A principal razão de nós ficarmos doentes, de morrermos, é porque praticamos sexo. É a principal razão. O preço do prazer que nós aceitamos pagar é a morte, muitas vezes a morte prematura, por doenças seríssimas, como o câncer, por exemplo. O câncer é a clássica doença da degeneração sexual. É o caos celular. É a vida se descontrolando dentro do nosso corpo. E essa degeneração se trata de questões anímicas? Sim, tudo começa lá. São as nossas escolhas. Então, será que produzir toxinas? Isso. Voltamos ao século XX. No século XX, nós aderimos à ideia de prazer de uma forma praticamente irreversível. Psicologicamente, nós já não conseguimos separar mais felicidade de prazer, o que é um erro gravíssimo. Então estamos perdidos, né? Eu trabalho pra caramba para ser feliz, ou seja, para gozar meu fim de semana, para viajar, comer o que eu gosto, sair com os amigos. E o prazer vem só de fora, não? Você não produz um prazer interno. Só de fora. É sempre gozolândia. Você não é uma fonte geradora do seu próprio prazer. Não. Outra coisa que aconteceu, gravíssima, foi o completo distanciamento da arte. Nós fomos gradualmente perdendo a capacidade da apreciação estética. A arte também virou consumo. Aí vem aquelas coisas horrorosas como Andy Warhol. Ele fez como mercurial, um ser mercurial, de denunciar a mediocridade, ele foi bom, mas aquilo não é arte de jeito nenhum. Ele só mostrou que o século XX ia ser o século da cópia, da duplicação, do mesmo. Você liga a televisão,
Qualquer canal que você coloque, você vai ver exatamente a mesma coisa. Nas sendas internas, né? No caminho dos mistérios menores e maiores, Virgem é a mestra das altas iniciadas. Ao se atingir certo grau de desenvolvimento espiritual, a pureza passa a despontar como um fortíssimo poder anímico. E a senha para determinado grau de sutileza espiritual é a pureza. Porque sem a pureza não somos capazes de ver a Deus. Só os puros verão a Deus. Vocês imaginam, nós vivemos num mundo completamente erotizado, completamente cheio de malícia. Quem tem a capacidade da pureza hoje? Praticamente ninguém. Aliás, ser puro hoje em dia é ser bom. São João da Cruz e Teresa d'Ávila, dois grandes espíritos maravilhosos. É bom conhecer a obra de João da Cruz. Né? É um grande místico, com uma devoção incrível, e Teresa d'Ávila também. Aconselham o ofício perpétuo. Olha, ofício perpétuo, o que vem a ser? Purificação moral da vontade. Vocês lembram que quando nós falamos de leão, nós falamos da vontade. Não basta ter a vontade. A vontade tem que ser moralmente pura. Senão você pode ter vontade de coisas que vão te prejudicar. Porque elas serão confundidas com o desejo. E a vontade não pode ser confundida com o desejo. Por isso que elas têm que ser purificadas moralmente. Como é que eu purifico moralmente a vontade? Como eu sou um ser fraco, de caráter fraco, eu preciso de muleta. Qual é a muleta que eu devo usar? A tradição. Qualquer tradição? Sim. Porém, se nós somos ocidentais, de preferência, tradição ocidental. Como, por exemplo, a Fraternidade de Rosa Cruz, que é cristã. Então, de que forma eu posso fazer uma purificação moral? Estudando, pesquisando, me aprofundando e praticando os evangelhos. Não existe forma mais maravilhosa de se purificar moralmente do que comparar a sua existência com as passagens evangélicas. E se perguntar sempre, o que eu faria numa situação tal como essa que está sendo narrada nos evangelhos? Qual seria meu comportamento? Então, desapego de si mesmo, principalmente, de vontade sem interesse pessoal. O que é uma vontade desinteressada? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Vou repetir isso constantemente. Isso é sair do próprio umbigo, né? Sair do próprio umbigo. Novamente aqui o símbolo, né? Aqui fica bem evidente algo que é importante nós memorizarmos. No signo de Virgem, já está prefigurado o signo de Peixes, que é o signo oposto. Por isso que para inaugurar a era de Peixes, Cristo nasce de uma Virgem. Ele funde esses dois signos numa coisa só. Enquanto o raio de Virgem permeia a nossa esfera planetária, a respectiva hierarquia envolve o planeta com o padrão cósmico de uma Terra purificada e rejuvenescida. Sempre jovial.
Descemos, nos animalizamos, Zoe, natureza, zodíaco. Virgem é a energia que eu pego para subir, que é a purificação. Quando eu me purifico, eu me torno leve, preparado para subir, ir para a Libra. Em Escorpião eu morro. O que morre em mim? A minha natureza animal. Aí eu me santifico para chegar em Peixes, que é o caminho da santificação. Santificar-se é isso, né? Sublimar a natureza animal. A oitava superior de Mercúrio, que rege Virgem, é Netuno. Netuno, então, é a oitava superior de Mercúrio. É algumas oitavas acima. E Netuno rege o azote, o fluido azulado que fica no núcleo da espinha, da coluna dorsal. Principalmente nessa parte superior. Então, o fogo criador, a energia concentrada em Escorpião, tem que ser purificada. Ela sobe pela coluna em forma serpentina do caduceu, né? Em busca das asas celestiais, das asas angelicais, até atingir a cabeça e colocar em vibração os querubins que estão no interior da nossa cabeça, né? Os querubins são as glândulas endócrinas. A pureza ativa o fluido sutil de Netuno. Quando nós não ativamos Netuno através da pureza, Netuno vibra nas oitavas médias e baixas. Então ele predispõe ao vício, principalmente ao álcool, ao delírio. E a maior confusão que se faz hoje, se confunde magia com espiritualidade. Isso é um problema sério de Netuno. Confundir xamanismo com espiritualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Xamanismo é uma reminiscência de práticas atlânticas. É uma volta terrível ao passado. Se você observar o mapa astrológico das pessoas que gostam desses rituais, a maioria tem Netuno retrógrado. Então tem algo lá do passado atlântico, faz ideia de quanto tempo é isso? Que a puxa. Ela gosta de sentar em volta da fogueira, na lua cheia. Terrível isso. A lua cheia não é para você ficar exposto. A lua cheia você deveria ficar fechado dentro de casa, porque os raios lunares na lua cheia são péssimos. As bruxas estão completamente soltas. E você teria que ficar em casa refletindo sobre tudo que você fez durante o mês. Fazendo uma retrospecção mensal. A lua cheia é extremamente favorável para você fixar conteúdos na memória. Não existe lua melhor do que essa. Fica profundamente gravado na alma. Só que as pessoas saem que nem mariposa, né? Que linda que tá a lua. E vai lá mariposar, né? Maior perda de tempo. Geralmente nós fazemos tudo ao contrário. Esse fluido desperta então a visão espiritual. O fluido de Netuno? Isso. O azote, então. O azote. E o fluido espiritual, quando devidamente elevado, coloca em vibração as glândulas internas da cabeça
e fornecem o material, a agulha e a linha de ouro, para tecer a estrela do nosso símbolo, o corpo áureo. Pureza e serviço altruísta edificam a alma de ouro, o dourado manto nupcial, né? Corpo, alma ou pentagrama sagrado. Então, quando nós olharmos para o símbolo Rosa Cruz, lembremos, né? A estrela significa muita coisa, significa inclusive hierarquias que trabalham com a nossa evolução, mas individualmente representa o corpo áureo. O pentagrama sagrado contém a proporção áurea. Para se construir o pentagrama, necessariamente nós criaremos um segmento que é o segmento áureo, cujo valor é 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Chama proporção áurea porque ele tem propriedades incríveis e se repete constantemente na natureza. Discípulo. O discípulo correlacionado com Virgem é Tiago Justo, irmão de Judas Tadeu e de Simão. Durante muitos anos foi reverenciado como arauto da primeira igreja de Jerusalém. Olha que interessante. Ele foi o líder da primeira igreja. Tornou-se largamente conhecido pela pureza do seu caráter. Ele não era ardiloso. Ele era transparente. E por sua consagração ao serviço voluntarioso e abnegado, tal como Maria. Fisicamente, Virgem rege a parte do corpo que seleciona o que é bom e que elimina o que não é bom. Quando nós não temos discernimento, ou o nosso discernimento é fraco, isso terá implicações na atividade intestinal. O intestino também deixa de discernir. Então você pode se alimentar muito bem, por exemplo, mas ficar anêmico, porque o seu intestino não sabe discernir. Então joga fora coisa boa. E pode inclusive envenená-lo, porque retém coisas que deveriam ser eliminadas. Então, o intestino é o nosso seletor. Toda vez que eu tenho algum tipo de prisão de ventre, significa que os meus pensamentos estão bloqueados. Eu tive algum tipo de endurecimento mental. Então é o momento de tomar algum laxante e ficar plantando bananeira, né? Para limpar a excrescência mental que ficou acumulada, que nós acumulamos de monte. Principalmente quem infelizmente ainda assiste televisão, passa o dia no computador, está com a cabeça cheia de lixo. E a falta de discernimento do intestino forma toda? Quando você não tem discernimento pessoal, você faz escolhas equivocadas, tem paradigmas cristalizados, não deixa a vida fluir, nem a sua, nem de quem está perto. Por exemplo, uma pessoa neurótica, o ascendente virgem, ele fatalmente vai ter problemas intestinais a partir de um certo momento da vida por isso. O apego, a fixação de ideias, o toque, é meio caminho andado para o intestino travar. E aí gerar todo tipo de envenenamento. As pessoas que seguram suas emoções no desabafo, não são abertas, também podem causar isso, não pode? Pode. Mas não é o caso do virgem. Eu faço uma ligação nas pessoas que seguram muito a emoção e fica com a prisão de ventre, né? Perfeito. O virgem não é exatamente que ele segura, ele racionaliza. Ele não se permite.
porque afinal de contas ele é um ser evoluído. Ele se acha mais evoluído do que o Sem dúvida. Para um ascendente virgem, o mundo é uma porcaria, é um lugar imundo, precisa de uma faxina geral, as pessoas são medíocres. E ele quer saber, a grande pergunta do ascendente virgem, o que ele fez para ficar nesse planeta. E quando é ciclo solar é muito diferente? Oi? Quando É bem diferente. aí é tudo outra. O signo solar é muito variável. A coisa fica mais rígida quando é o ascendente. Então o ciclo solar pega mais essa parte espiritual. Ele é amplo. Ele tem várias facetas. O ascendente faz muito comportamento. Isso. E na medida que a idade vai passando, esse comportamento vai se fixando cada vez mais, qualquer que seja o signo, mas principalmente se for signo de terra. Quem tem ascendente touro, virgem ou capricórnio, na medida que vai ficando velho, vai ficando ultra padronizado. Cristalizadão. Ele escova o dente, se é 20 vezes, ele vai sempre fazer 20 vezes. Ele vai endurecendo, se bobear. Tem que treinar neuroplasticidade. Tem. Escova sem É isso. Viu que quando, ao contrário da pressão de ventre, a pessoa solta tudo? Tem diarreia mental. É a pessoa que não para de falar, por exemplo. É o sem noção. Tem logorreia. A pessoa que tem logorreia, ela emenda um assunto no outro, ela te corta. Ela faz uma pergunta para você, você começa a responder, ela já emenda outra coisa. Ela fala muitas vezes a mesma coisa. Não necessariamente. A que ela fala é demais. É a pessoa que dá cãibra no seu ouvido. A língua é o único músculo do corpo que não dá câmera. Pois é, né? Você vê que defeito. Deveria dar. As pessoas muito mercuriais, incluindo obviamente o signo de Virgem, principalmente no ascendente, elas têm uma inquietação ou um nervosismo terrível. São pessoas que têm muita dificuldade em encontrar paz na vida. Sofrem muito. Então, o centro físico do corpo, o templo, é o trato intestinal. Todo o trabalho que é feito com o alimento para você jogar fora os resíduos e tirar os nutrientes. Trabalho incrível feito por Mercúrio. Todo o trabalho de transporte que é feito no corpo é feito por Mercúrio. O Mercúrio transforma o oxigênio gasoso do ar em oxigênio líquido. Ele também trabalha nas paredes do intestino para que os nutrientes passem pela parede do intestino, sejam filtrados, limpos e entrem na circulação. Por isso que é importante ter um bom Mercúrio, além de reger a glândula tireoide. Então o Mercúrio é show de bola. Mas precisa trabalhá-lo. Você precisa observar a sua voz, a sua rítmica discursiva, seus pensamentos. O aspirante deve visualizar esse órgão em pleno funcionamento, manifestando a máxima perfeição em todas as suas funções vitais. Então é importante também não agredir o intestino, né? Com gorduras, com alimentos que só agradam ao corpo de desejos, né? Açúcares, massas. É bom fazer uma pesquisa. O que é saudável para o intestino? Como mantê-lo sempre limpo, puro. Quando fazem biópsia ou autópsia,
É chocante você observar que nas paredes do intestino existem resíduos de alimento da infância. Imagina que porcaria. Olha como o nosso intestino é poderoso. E ele guarda também memórias de emoções, fica tudo armazenado ali, Fica. nas microvelocidades. Nas microvelocidades, exatamente. Ou seja, o nosso passado está misturado com um cocô. As pessoas que estudam os animais também estudam o cocô daqueles animais. Sim. Para ver como eles vivem, o que eles fazem. Isso. Às vezes são animais que já não existem mais. É verdade. E aí eles conseguem saber um monte de coisa sobre eles. Você vê que louco, como a casa 6 virgem tem a ver com hábitos, né? Através dos resíduos do intestino, nós podemos descobrir os hábitos de um ser, de uma cultura. Oswaldo, dentro desse assunto, né, que está sendo falado, né, do intestino e tudo mais, é importante que os animais carnívoros, eles têm uma digestão super rápida. Né? Eles ingerem e eliminam rapidamente. Né? O ser humano, quando ingere carne, aquilo fica no organismo mais de 24, 48 horas. 72. 72, se deteriorando, necrosando. Fica lá, imagina, né? O que é um cadáver se decompondo 72 horas dentro do seu corpo. Por isso que a partir de uma certa idade, o ser humano está completamente envenenado, inchado, envelhecido, desvitalizado. É muito raro você encontrar alguém que passe dos 50 a 60 anos saradão mesmo, né? Não porque faz academia, mas bem, dinâmico, atuante, lúcido. Começa a entrar num processo de decadência muito rápido em função desse histórico, principalmente com a má alimentação. Novamente, século XX. Quando Urano entrou em Virgem, explodiu a indústria alimentícia. E quando Plutão entrou em Virgem, a engenharia de alimentos começou a se transformar numa grande potência mundial. Tanto é que começou a surgir na faculdade um curso chamado Engenharia de Alimentos. Aí foi o fim também, né? Culmina com as drogas. A década de 60 foi uma catástrofe. A música folclórica começou a dar lugar ao rock. O rock começou a tomar conta. E cada década foi piorando. O rock cada vez pior. Começou com os Beatles, que tinham alguma qualidade. Depois veio Pink Floyd, também com alguma qualidade. Mas depois começou a ter um rock cada vez mais pesado, estridente, burro, sem nada, sem música, só fazendo barulho. E isso... Jogando violão no meio das pessoas. Isso é 60 que substituiu o leite materno pelo leite. Olha só. em pó. Olha só. Foi um monte de atrocidades. Papinha para beber da Nestlé. Aí ao fim. Quando Urano e Plutão passaram em Virgem, nós compramos uma ideia terrível, que nós não podemos perder tempo com as coisas do cotidiano. Imagina perder tempo lavando louça, fazendo comida. Então, os eletrodomésticos começaram a invadir nossas casas. E junto com eles, um alimento sem nada, um alimento pobre, um alimento produzido artificialmente. Você vê que tudo concilia, né? Não tem nada fora do lugar. Os filósofos do século XX, principalmente os filósofos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, se você
Foucault, que não é da escola de Frankfurt, mas é um grande crítico do século XX, se você estuda esses caras, você se mata. O que você faz? Você se mata. Porque eles descreveram tudo o que iria acontecer, ponto por ponto. Você fala, eles já disseram que ia acontecer na década de 40, década de 50, e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. A vida é assim. E a vida continua. Então, Virgem e Peixe. Esses dois signos complementares, do elemento terra e do elemento água. Lembrando que no símbolo de Virgem já tem o peixe. Né? Já tem um peixinho aqui. Virgem é regido por Mercúrio e Peixes é regido por Netuno e por Júpiter. Júpiter é o corregente. Eles fazem oposição. O Mercúrio em Virgem pede ordenação. O meu cotidiano ele precisa ser limpo. Não pode ter ruído. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu tenho que fazer uma dança no meu cotidiano, de forma que tudo flua, sem entraves. Uma pessoa que tem um bom Mercúrio, ela faz isso. Uma pessoa que tem um mau Mercúrio, ela sai de casa apressada, pega trânsito, chega atrasada e quando chega no lugar lembra que esqueceu alguma coisa em cima da escrivaninha. Uma coisa que ela precisa É urgente, a coisa mais urgente segundo Murphy. Aí entra a lei de Murphy. Aquilo que ela não poderia esquecer de forma alguma, ela esqueceu. Então uma pessoa que tem um mau Mercúrio, uma casa 6 complicada, ela atrasa a própria existência e atrasa a vida dos outros também. Né? Ou seja, é o inconveniente. É aquela pessoa que se não existisse faria um bem enorme à sua raça. Então, ordenação. Cada coisa no seu lugar. Cada lugar para a sua coisa. E Peixes é o caos. Se você pega uma pessoa que tem ascendente Peixes, descalibrada, precisa de 10 ascendentes Virgem atrás dela para colocar tudo no lugar. Porque por onde ela passa ocorre uma devastação. O ascendente Peixes é muito curioso. Ele nunca tem noção de nada. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Do poder de autodestruição que ele tem. As pessoas que mais se autodestroem são os ascendentes Peixes. Perdem um tempo enorme da vida fazendo coisas completamente desnecessárias. É autossabotagem? Autossabotagem. Mais grave que isso, autonegação. Peixes no ascendente é o símbolo da autonegação. Daí a sua atração pelo álcool, pelas drogas, cigarro, a falência familiar. Começa a juntar N frustrações. Geralmente quem tem ascendente de Peixes tem uma vida cheia de festa até uma certa idade e depois mergulha numa solidão insuportável. O Virgem tem que aprender a sincronicidade. O que é a sincronicidade? O ritual de cura ele tem que ser feito quando a Lua entra no signo cardial. Se você fizer antes ou depois, vai ter algum efeito, mas não o efeito. Tudo tem a sua hora. É isso que Virgem ensina. Plutão passa no signo a cada 180 anos. Se você não aproveitar os ensinamentos que ele te dá enquanto você está encarnado, pelos signos que ele está passando no seu mapa, tchau, não vai ter outra chance.
não vai ter outra chance nunca mais. Dá para entender o que é isso? Nem com 4 gerações. Não. Para limpar alguma coisa. A configuração no céu, ela só se repete a cada 26 mil anos. Mas mesmo ela repetindo-se, as circunstâncias planetárias, existenciais, são completamente diferentes. Então você já está em outro mundo, com outro nível de consciência. Portanto, é outra coisa. Carpe diem. Você tem que fazer o máximo pelo minuto que você está vivendo, pela hora que você está vivendo. O melhor dia do mundo é hoje. A melhor coisa do mundo é o que você está fazendo agora. Tem que enfiar isso na cabeça. Tem que ser sincrônico. Isso que é bom estudar astrologia. Aproveite a dica, a vibração dos planetas. E não nade contra a maré, sim a favor da maré. Se você não é sincrônico, você passa a ser crônico. Você vai para a casa 12, uma doença, uma lepra terrível. E fica lá na cama, cheio de tubo. Que lindo, né? Olha o que você fez para você mesmo. É terrível. Deus é extremamente misericordioso. E o universo é enorme. Mas mesmo o universo sendo enorme, o saco de Deus ocupa um certo volume. Não abuse. A gente abusa da paciência divina. Abusa da misericórdia. Então, às vezes, a única forma de aprendermos é através do exílio, do exilamento, do sofrimento intenso, da solidão, da amargura, da angústia. Que maneira burra de aprender, meu Deus! Então, o segredo é a sincronicidade. Treinar a observação, porque tudo que está acontecendo à sua volta está dando sinais a você. Está dando dicas. Se você olhar aquela árvore que está balançando, aquela janela que tem uma cortina, aquilo significa algo. Você pode não saber ler, mas aquilo está te dizendo algo. Nós temos que aprender a ler tudo isso. Cada um de vocês nesse momento tem forte relação comigo. Eu tenho que aproveitar o máximo que vocês podem me oferecer. E vice-versa. Por isso que a observação faz parte do signo de Virgem. Te ensina a ser sincrônico. Ah, então isso. Ah, aqui. As fichas que caem. Aquele filme Poder Além da Vida. Isso. O filme Poder Além da Vida fala sobre isso. Exatamente. Você acha que a oração seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu é uma boa oração para a sincronicidade? Total. Qual é? Desculpa. O Pai Nosso. É uma excelente oração, até porque ela completa, trabalha todos os nossos veículos. Né? Não só os veículos físicos, mas os veículos espirituais também. Não existe oração tão perfeita quanto o Pai Nosso. Não existe. Uma oração, além do teor devocional, ela é científica. Com C maiúsculo, né? Pensamento somente bíblico para a época que nós estamos vivendo, né? De agosto a setembro, não esqueçam, o último dia do ano também. Que o maior entre vós seja o servo de todos. O que é servir? Servir é estar em estado de sincronia, de sincronicidade. Eu sei o que precisa ser feito, eu vou lá e faço. Eu reconheço o que falta no ambiente, o que carece no ser humano, eu vou lá e preencho esse espaço. Servir é preencher os espaços conforme a necessidade. Quando eu sei que eu estou me ausentando do serviço, quando eu me torno crítico. Ah, mas
Também com aquele cara incompetente, só podia dar aquela porcaria. Esse é o antisserviço. Quem serve não tem tempo para criticar os outros, só para se autocriticar. No sentido de melhorar o que está fazendo. Não é autocriticar no sentido de se autoflagelar, mas sim de aperfeiçoamento. Então, quando é que eu sei que o meu Mercúrio está ruim, meu signo de Virgem está ruim, minha casa 6 está ruim? Quando eu reclamo das coisas. Mas tem gente que nasce reclamando, não. Aí é culpa dos pais que não afogam. Não nasceu na China. Não nasceu na China. A reclamação em si mesma, ela é uma grande infelicidade, né? Pessoa infeliz, né? Pessoa infeliz. Porque a pessoa que é feliz, ela não reclama. Não. Independente de signo, né? Agora, não é possível ser feliz sem servir. Senão a sua felicidade é fugaz. Porque ser feliz, no sentido real da palavra felicidade, tem que incluir o outro. E a minha felicidade tem que ser um reflexo da felicidade que eu posso proporcionar ao outro, ou que o outro está sentindo no momento. Felicidade envolve sempre compartilhamento. Não existe felicidade isolada. Felicidade não é uma masturbação. Essa geração que tem Plutão, Urano e Virgem em conjunção, Essa geração já pega um mundo que está se decompondo. É a geração onde os empregos começam a desaparecer, né? Onde as cidades começam a perder o formato. Então você nasceu numa determinada rua, você tem aquelas lembranças, você sai da sua cidade e volta depois de 10 anos, não reconhece mais nada. Isso é catastrófico. Isso é uma destruição psíquica. É o que nós chamamos de desenraizamento. Você vai se sentindo cada vez mais solto. Por isso que existe uma febre doentia para você estar conectado. Essa ideia de estar conectado deriva de uma total desconexão. É uma fuga também, né? Totalmente. A humanidade está fugindo, né? Mas você tem que Uma fugir. realidade, né? Porque se você entrar em contato com a sua desconexão, você não vai suportar do outro. Então existem alienações que são misericordiosas. Essa é uma alienação misericordiosa. Tudo o que acontece é fruto da misericórdia. Por isso que nós não podemos ser críticos. Nós temos que ser críticos só com a nossa conduta. O autoexame. Está tudo certo. Incrivelmente certo. Mas é uma loucura. Há método nessa loucura, como diz Hamlet. Falando essa falta de raiz, né? Eu acho que o Arthur pode confirmar isso, que o enraizamento das pessoas é tão ausente que é um mal mais visto na psicologia, eu acho. A falta de Falta raiz. de raiz, falta de chão. Se confunde que é raiz com qualquer coisa, né? E por você não ter esse chão, você atira para todo lado. Acho que esse é o mal da pós-modernidade, né? Se você pensar do ponto de vista filosófico, né? Porque assim, a gente tem que ir para o reino do espírito, que é o reino da decisão, né? Se você pensar que o espírito, ele decide e a alma reflete. Então, ao mesmo tempo, eu acho que se você não destruir o mundo, o Rudolf Steiner tem essa tese no livro O Evangelho segundo São João, se não me engano. Se você não destruir o mundo, mesmo por mais que ele fique alienado, sem raiz nenhuma, você também, esse apego ao mundo não te faz decidir, você fica eternamente refletindo no reino de Jeová, né? No reino das raças. Então há método nessa loucura, né? Então quer dizer,
fazendo um contraponto, é importante essa alienação também. Só que você tem que ser muito otimista, né, para ver isso, porque a sensação que dá é que não... E você vai beirar o limite, né, disso. Então você pode ultrapassar esse limite e se perder para sempre. E outra coisa que, Pode. por esse descentralizamento, não visa a procura do céu. Não, imagina. Muito pelo contrário. Não tem centro nenhum. Não tem centro gravitacional nenhum. Esse é o problema. Você fica um buraco negro, talvez, ou um cometa que não deu certo, né? Vagando. Esse é o grande risco. Não tem gravitação celeste. Não, falei buraco negro não, porque tem muita gravidade, né? Tem um cometa. Né? Mas é uma gravidade para a escuridão. Isso, né? E nem se dá conta dele. Inconsciência, né? E aí o ganho das drogas, né? Isso. Porque elas levam a um falso estado de felicidade. Uma falsa experiência mística. Isso. Mas o que seria esse destruir o mundo? Seria essas falsas experiências? Em que Eu não entendi o segundo Steiner diz que o mundo tem que ser destruído, inclusive pela eletricidade, que é Lucífera, para que você aprenda a enxergar o verdadeiro centro, a verdadeira ontologia. Só que o problema é que ao destruir o mundo sem centro nenhum, você pode enxergar a verdadeira ontologia e destruir até a psique, né? Porque a psique já é uma falso centro. A psique já é um falso centro. O verdadeiro centro é ontológico. Você ainda destrói, você já não vê a ontologia, não vê a psique, você vê o que agora? Nada. Então é bem complicado isso. O que nós estamos vivendo hoje é bem complicado, porém tem esses místicos como Steiner que diz que pode ser tem um método aí, né? Enfim, nós estamos rezando, né? O lance é rezar. O fato é que, mediante um mundo tão complexo, tão complicado e tão maluco, há muito espaço para nós servirmos. Sim. Então, ao mesmo tempo. Então a gente tem que agradecer, porque tem trabalho para fazer que não acaba mais. Quanto mais complicado, mais servidão. Mas isso. É que existem umas brechas, e nessas brechas você pode entrar e ajudar. E essas brechas não são muito visíveis, elas são invisíveis. A maioria. E para você enxergar, você tem que ter uma certa consciência e trabalhar isso que você ensina. A gente se vê onde é que aqui a gente pertence, como a gente pertence, para a gente poder entrar nas brechas e poder dar uma mão. Sem dúvida. A grande questão do serviço envolve uma prova. Como Mercúrio faz oposição a Júpiter, tem uma prova terrível, que é a prova do desânimo. Você faz, você tenta ajudar e você não vê resultado visível e você dá aquele broxão. Fala, aí você fala, será que o método está certo? Será que eu estou certo? Será que, na verdade, eu estou querendo fazer uma coisa que não me compete? Aí vem Saturno e Marte, né? O demônio e Satã, o espírito da negação e o espírito do conflito, começa a tomar conta da sua consciência. A dica de Max Heindel é essa. Só há um verdadeiro fracasso. Só um. Desistir. O resto não é fracasso. Agora, se você desistiu, sorry. Então, às vezes realmente você quer servir, você está cheio de boa vontade, mas você é uma anta. Então você vai servir errado, porque você é uma anta. Mas reconhecer-se anta é um exercício de humildade. Você vai falar, boa vontade não é suficiente, precisa ter método. Sim. Onde que você encaixa o medo nisso? Saturno. Saturno bloqueia a atitude do ser humano através do medo. Por isso, o suicídio é visto como tão grave, porque a desistência realmente, porque às vezes é insuportável, mas pelo menos a pessoa continua tentando. Isso. Mas aí ela desiste mesmo de tentar. Isso. Agora, é muito importante nós passarmos por momentos insuportáveis.
Infeliz o ser humano que só viveu na Gozolândia. Nunca teve grandes enfrentamentos, não passou pela solidão, não ficou desamparado, não perdeu tudo, não beijou a morte. Esse cara não viveu. Você tem que passar por isso. Você tem que passar por momentos de extrema pressão, onde você não pode contar com ninguém, com nada, nem com Deus. Você sente Deus fora do alcance. É o momento, o próprio São João da Cruz fala na noite escura, né? Não é que Deus não estava presente, é a sensação da alma dele, estar completamente abandonado no escuro. Nessas horas você tem que buscar força só em você, e isso que é lindo. Você tem que descobrir que você é um Deus em formação, que você esqueceu que você é um Deus em formação. Você tem que chegar ao Santo Santorum, né? Ou seja, ao Isso. fim do... Isso, o fim do tabernáculo, a cabeça do tabernáculo. E Cristo também tem essa sensação na crucificação, né? Isso. Que me abandonaram. Exatamente. Ele chega um pouco antes a falar, se possível, afasta de mim esse cálice, olha que loucura. Ele nasceu para isso. É engraçado, né? É engraçado que ele levanta do inferno eterno, que era no Getsemane, dizendo, eu sou. Isso, eu sou. Que é o que a gente precisa fazer nessa hora. Lembrar que você é. Eu não sou Oswaldo, eu não sou astrólogo, eu não sou nada. Eu simplesmente sou uma centelha divina, eterna, um filho de Deus. Isso eu não posso esquecer. O difícil é que ele sofre pelos nossos próprios erros. Isso. O Cristo não sofreu por isso próprios erros. No caso dele é terrível, mas ele sofreu por nós. Por amor. Por amor. Chamado sofrimento vicário. Você sofre pelos outros. Então, essa angústia existencial, esse acúmulo de equívocos, essa escuridão, é um processo extremamente educativo, né? Vale a pena. Só não pode desistir. Desistir é um erro grave. E temos que estar preparados, porque Saturno, ele tem essa finalidade exclusiva no seu mapa astral. Fazer com que você desista. Putz, não dá mais. Cansei. Então, você olhar o signo que está Saturno em a casa é super importante. Porque é ali que você começa a morrer. Ou seja, desistir da vida. Aqueles que sinceramente aspiram ao desenvolvimento espiritual deverão meditar no profundo significado desta passagem. Qual passagem? Que o maior entre vós seja o servo de todos. Em sintonia com os ritmos vibratórios da Érica de Virgem que atravessam e influenciam o nosso planeta nessa época do ano. Os signos de terra são os signos estruturadores, né? Touro precisa de estabilidade e sedimentação. Touro é o signo totalmente ligado com a existência concreta. Capricórnio é concentração e senso de dever. Foco de energia. Eu tenho que fazer o máximo com o mínimo. E Virgem é o aperfeiçoamento e a purificação, que é um processo diário. Todo dia eu tenho que exercício de retrospecção, né? Para que no dia seguinte eu possa ser um pouquinho melhor na minha habilidade, na minha capacidade de servir. É imperioso que invoquemos o parecer da suprema prudência e perguntemos, olha que pergunta séria, por que a saúde, a beleza e o gênio constituem a exceção na humanidade e não a regra? O que nós fizemos com a saúde
com a beleza e com a genialidade. Porque somos tão burros e tão feios hoje em dia, e tão doentes. Mas isso hoje em dia sempre. A Grécia, pelo menos, buscava isso. Foi, pelo menos a partir do momento que começaram a retratar as pessoas. Há quanto tempo você não passeia no centro da cidade? Dá uma passeadinha no centro da cidade. Nós estamos degenerando absurdamente. A elegância já perdemos faz tempo. Agora estamos perdendo a beleza. Quando nós poderíamos imaginar que a obesidade ia ser uma pandemia? O problema de doença global. Que americano é gordo, a gente entende. Né? Porque eles não têm cérebro, a energia tem que ir para algum lugar. Agora, o mundo todo ficar obeso? É porque as comidas são aquelas que você falou dos anos 60. Provavelmente, a maior quantidade de cirurgias que será feita daqui para frente são duas. Para a estética, para ficar mais bonito, e bariátrica. Para parar de ficar elefante. Não, é para parar, ficar elefante. Então vamos comer, pessoal.